atuais. O objetivo é de estarmos aprendendo e conhecendo um pouco mais sobre a luz da doutrina espírita. Junto com o cristianismo e os demais amigos, possamos estar atentos e observar, possamos absorver um pouco mais desse conhecimento, que foi preparado com tanto carinho, com tanto amor. Agradecer a oportunidade de estar participando desse grupo e que possa ser, e sabiamente, com as palavras que vai dizer a noite, nosso amigo Anabu. Que a paz de Jesus esteja conosco todos, que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Deixa eu só passar uma olhada aqui na boca, porque acho que as pessoas chegaram e não deu para cumprimentar. Eu não vejo quem é aqui. Andinho, boa noite. Deixa eu ver quem mais já não comentou. Humberto, boa noite. Roberto, boa noite. Quem que é Padre Paulo? É o Paulo. Boa noite, Kelly. Quem que é Padre de Paulo? Identifica aí pra gente. Pessoal, Paulo Rio. Ei, Paulo Rio. Joia. Tudo bem? Boa que noite. Bom que você veio. Tudo bem, graças a Deus. Boa noite. eu gostaria, gente, de fechar, porque esse programa sempre tem problema de retorno, né? Se todo mundo puder fechar os microfones para que não haja retorno, fico agradecido. Ok? Então, como eu estava falando aí para início, para fazer um estudo desse, a gente tem que abrir toda a codificação da mesa, tem que pegar papel para todo lado, porque a idade já não dá mais para ficar relembrando de tantos detalhes. Mas uma boa noite para todos, amigos. Né? Que Jesus, nosso mestre, os bons espíritos possam estar conosco, nos amparando, nos auxiliando no entendimento do estudo dessa noite. Estamos no finalzinho do mês de outubro. Gente, vocês não reparam que eu estou um pouco cansado, certo? Eu estou com muita dor nesse braço. Se eu te tomar de pirona daquela, sabe aquela de 1 quilo? Ela deixa de meio grog. Então, nós estamos no finalzinho do mês de outubro, que comemora-se, né, no dia 3 de outubro, o aniversário de Allan Kardec, que nasceu em 1804, dia 3 de outubro. Eu, em nome do Grupo Espírita Renascer, nós fazemos essa pequena simples homenagem ao codificador. Do lançamento do Livro dos Espíritos até hoje, já se passaram 163 anos da codificação. Quando eu comecei a pesquisar nas revistas espíritas, fiquei assim, maravilhado, envolvido por tamanha riqueza de informações. Por isso, minha homenagem será simples. E quem quiser baixar as 12 revistas em PDF, é só entrar no site lá da FEB, ou do IPEC, outros sites aí, abaixa em PDF para o seu celular ou o seu computador. O conhecimento está aberto a todos. Então, ao meu ver, homenagear Kardec é prestigiar o seu trabalho, meus amigos. A maneira como ele deve ser conhecido, como codificador do Espiritismo. Só temos a agradecer por todo o conjunto do seu trabalho. Pegando óculos, que sem óculos também eu fico cego. Todo o conjunto do seu trabalho. O mestre produziu 23 obras fundamentais, foram 32 publicações no total, para nos entregar o Espiritismo, essa doutrina lúcida, lógica, a qual possui como base fundamental a moralização da humanidade. Foram mais de 12 anos de escritos e pesquisas científicas exaustivas, um verdadeiro primor deixado para todos nós. E para homenagearmos, estamos aqui hoje. E o nosso tema de hoje é como o Espiritismo foi modificado com as diretrizes
da codificação espírita, os parâmetros da codificação espírita. O que representa para os espíritas a obra fundamental de Kardec? É falada, é comentada, mas será que é observada nos métodos, das cautelas, dos conceitos que Kardec deixou para nós? Veja bem, meus amigos, Allan Kardec deixou ao futuro as portas abertas, as portas e janelas abertas da doutrina espírita. A doutrina espírita não é uma doutrina engessada, é uma doutrina progressiva. Agora, para que haja agregação de novas informações na doutrina, de novos elementos, há de se respeitar os critérios, os parâmetros deixados por Kardec. Por exemplo, o computador, para rodar, a Microsoft projetou o quê? Projetou parâmetros de funcionamento. No caso aqui é o Windows, para a máquina rodar. Será que o movimento espírita, para fazer o espiritismo movimentar, respeita os parâmetros da codificação espírita? Os princípios fundamentais, a base? Essa é uma reflexão que nós vamos fazer hoje. Nosso objetivo é homenagear Kardec, é enfatizar o seu trabalho. Porque hoje se fala muito de Kardec, não é, gente? Não fala pouco. Mas a questão, a qualidade dessa informação. Qual que é a qualidade dessa informação? De que se fala de Kardec? Foi influente educador, foi um autor, tradutor francês, utilizou o pseudônimo de Allan Kardec. Nasceu lá em 3 de outubro de 1904, em Lyon, na França. Faleceu em 31 de março de 1869, em Paris. Casou com a Amélie Gabrielle Bourdet. Pois bem, todo mundo sabe desses detalhes, que sinceramente não prestigia propriamente dito o trabalho do grande missionário que foi Allan Kardec. Um espírito superior. Isso são dados meramente biográficos, interessantes e devem ser conhecidos, mas não contemplam aquilo que efetivamente interessa ao espiritismo, principalmente hoje, que é a maneira como ele trabalhou, como ele codificou o espiritismo. Vamos seguir-se uma linha cronológica de como Kardec codificou o espiritismo. Em 1859, Kardec anunciou o lançamento do livro para os iniciantes. O que é o espiritismo? O que é o espiritismo? Este pequeno livro, destinado aos iniciantes, aqueles que precisavam de um esclarecimento sobre as questões fundamentais do espiritismo, de uma maneira mais rápida, entendeu, gente? Inclusive, é o livro que ele orienta para que fosse o primeiro a ser lido, estudado a respeito do espiritismo. E o que é o espiritismo? Logo no capítulo 2, 99, olha lá que diz. Olha lá que diz. O que eu perdi aqui, gente? Tem que complica, tem cai, tem sobe, tem desce. 2 meios podem servir para fixar as ideias sobre as questões duvidosas. Está lá do que é o espiritismo. Gente, Kardec recebeu, catalogou, analisou centenas, milhares de comunicações, por um outro tanto número de médiuns desconhecidos uns dos outros, de todos os continentes. O espiritismo não inventou as comunicações espirituais. Elas sempre existiram, Deus que mundo é mundo. Agora,
o Espiritismo inventou sob a tutela de Kardec. Sob a tutela de Kardec, o quê? O quê, gente? Uma metodologia, um olhar crítico, seletivo sobre os fatos. Então, principalmente sobre as informações proporcionadas pelo fato. Não foi só para o fenômeno. Você lembra quando as mesas batiam e tal? Kardec foi ver o porquê daquilo. Não foi só o fenômeno da coisa, não. Foi o porquê daquilo. Isso foi o Kardec que fez e já deixou no livro, que é o Espiritismo, de 1859. E lá no item 99, ele traça diretrizes como diminuir as dúvidas nessa multiplicidade tão grande de comunicações, de histórias. Não é fácil. Então, o primeiro dos dois meios é submeter as comunicações ao controle severo da razão, do bom senso, da lógica. É que é a recomendação que faz os bons espíritos, veja bem, que faz os bons espíritos, e que procura não fazer os espíritos enganadores, porque sabe muito bem que não passa do teste da lógica, da razão, do exame sério, por isso evita a discussão, e querem ser acreditados sobre palavra. Entenderam, gente? Então, gente, desconfie, bote a pulga atrás da orelha, quando as mensagens anulam muito a sua capacidade, a nossa capacidade de criticar as coisas. Porque o próprio Allan Kardec interrogou, mas como é que eu vou ter controle severo da razão, do bom senso e da lógica? Aí vem a recomendação dos bons espíritos, responsável pela codificação. Faça um processo de discussão, de debate, de princípio de ideias. É isso que é uma discussão. O que é que está incluso nesse processo, meus amigos? Análise da razão, do bom senso, da lógica. Fazer uma análise da coisa. Se eu não discutir, só ajoelhar e rezar, o poder estabelecido fica sem crítica, portanto, mantém-se. Isso em qualquer situação. Esse é o primeiro meio para diminuir as questões duvidosas, o exercício severo da razão. Segundo meio, critério da verdade, concordância do ensinamento. Um espírito sozinho não responde pelo espiritismo, gente. Nunca foi assim. E por que hoje está sendo? Tem uma meia dúzia de médios aí que respondem sozinho pelo espiritismo. Gente, nunca foi assim. O segundo critério da verdade está na concordância do ensinamento. Quando o mesmo princípio é ensinado sob vários pontos por diferentes editores e médios estranhos uns aos outros e que não estão sob a mesma influência, observem, perceberam a condição? Não estão sob a mesma influência, pode-se disso concluir que este ensinamento é mais verdadeiro do que aquele que vem de uma só fonte e se encontra em contradição com a maioria. Vem de uma só fonte e se encontra em contradição com a maioria. Gente, a revelação espírita foi uma invasão espiritual organizada. Quando os malfeitores desencarnados chegaram a perceber o que estava acontecendo aqui na Terra, para tentar fazer jogos de mistificações, o Espiritismo já tinha seus princípios estabelecidos de forma concordante. Porque o movimento do bem não pode ser previsto pelo mal. Não tem condições. Então, o mal, entre aspas, espíritos ignorantes, que estava travando o progresso moral da humanidade, só vão perceber o tal de espiritismo no livro quando vem alguém aqui na Terra, não é lá no mundo espiritual não, aqui na Terra, lendo a respeito, falando a respeito. Então, a revelação espírita vem nesse contexto privilegiado,
de multiplicidade de fontes, multiplicidade de médios, desconhecidos um dos outros, e estando sob influência totalmente diferente, ou seja, não estão no mesmo meio. Entendeu, companheiros? Lá no Eclesiástico 3, de 1 a 8, diz o seguinte: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo dos céus. O que Kardec fez no tempo certo não pode ser reproduzido hoje, nós sabemos disso, pela própria situação, pela própria revolução tecnológica do planeta. Não é isso, meus amigos? Tudo que acontece do outro lado do mundo, no mesmo instante, temos a informação quentinha pelo Zap, pelo Facebook, por noticiários. Tomou um caminhão, alguém pegou fogo, a casa explodiu, tudo. No mesmo instante, nós sabemos. Mas naquela época, meio do século XIX, tinha o quê? Tinha o quê? O telégrafo. Pelo amor de Deus, gente. A tecnologia mais avançada da época era o telégrafo. Não tinha telefone, somente cartas do incansável missionário, pela documentação, descobriu que eles estavam a ensinar as mesmas coisas, quanto a princípios essenciais, por médios diferentes, certamente desconhecidos dos outros. Uns na América, outros na Europa, por todos os lados. Então Kardec trabalhou assim: razão severa, diversidade de fontes, concordância do ensino. E assim se constitui essa coisa seríssima que a gente chama de espiritismo, que está na obra de Kardec. Depois começaram a inventar outras coisas que já não dá para chamar de espiritismo. E eu não estou sendo radical, pelo amor de Deus. É que temos que fazer uma escolha, gente. Pensem, analisem, usem a razão e o discernimento. Os médios de hoje trabalham de forma isolada, nem em grupos trabalham. Hoje em dia, uma meia dúzia de médios, que são todos estrelas, trabalham sozinhos, de maneira inquestionável pela multidão, cercado de emocionalismo. Gente, isso não é uma situação benfazeja à produção de conhecimento espírita. Espiritualismo, tudo bem. Espiritualismo cabe até o Dr. Fritz serrando um cara no meio. Não tem problema. Mas eu estou falando de doutrina espírita. É outra história, gente. Pensa nisso. Hoje em dia, não é necessário. Tem o confronto, pois não há confronto universal em andamento, meus amigos. Isso aconteceu. O confronto de multiplicidade, de concordância, foi feito por um missionário Allan Kardec lá atrás. Ou seja, ele deixou tudo prontinho. Deixou os parâmetros, as diretrizes para hoje, para o futuro, para serem seguidas. Hoje e no futuro, para serem seguidas. Ou seja, toda obra, todo livro, dito espírita, antes de ser publicado, o certo, o lógico, o racional, seria a obra passar pelo crivo, pela análise, pelos parâmetros da codificação deixada por Allan Kardec. Porque essas diretrizes foram resultado do controle universal dos espíritos e Kardec. Agora eu pergunto a vocês, com algumas exceções, existe algum controle? Alguma análise? Algum questionamento? Não. Continuando. A Revista Espírita, de fevereiro. Deixa eu pegar meu papel, né, gente? Na Revista Espírita, de fevereiro de 1859, temos um artigo maravilhoso de Allan Kardec. São 10 páginas
chamado escolhas dos médios. Ou seja, as dificuldades dos médios. Gente, são princípios da ciência espírita, da filosofia espírita, da religião espírita. Olha o que Kardec nos diz lá. Pelo próprio fato de um médium não ser perfeito, preste atenção, aceita espíritos levianos, embusteiros e mentirosos, que podem interferir em suas comunicações, alterar a pureza e induzir em erro o médium e os a que ele se dirige. Entenderam? Aí eu pergunto a vocês, tem algum médium que a gente pode falar que é uma pessoa perfeita? Existiu isso? Salvo Jesus Cristo, esse a gente admite que é perfeito. Fora o ser humano que a gente conheceu pelo nome de Jesus, posso dizer que algum outro foi perfeito, intelectualmente e moralmente? Não. 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 Então já foram por água abaixo 99,9% dos médios dentro do movimento espírita. Médios que arrastam multidões, que são idolatrados e se acham perfeitos. Ou pior ainda, são julgados de perfeito pela maioria dos seguidores do movimento espírita. É uma questão de princípio doutrinário, gente. É uma questão de princípio doutrinário. E continua Kardec. Eis aí o maior escório do espiritismo. E nós não dissimulamos a gravidade. Podemos evitá-lo? Dissemos altivamente, sim, podemos. O meio não é difícil, exigindo apenas amor, caridade, tolerância? Não. Sabe qual é o meio de evitar esses problemas, meus amigos? Esse grande escório da mediunidade, que é a alteração da pureza das comunicações através de intromissão de espíritos embusteiros, mentirosos. Sabe como a gente evita esse problema? Discernimento. Discernimento. Aptidão para avaliar algo com sensatez e clareza, bom senso, capacidade para perceber a diferença entre o certo e o errado. Olha o que Kardec diz a seguir. As boas intenções, a própria moralidade do médium, nem sempre são suficientes para preservarem da ingerência e intromissão dos espíritos levianos, mentirosos ou dos sábios nas comunicações. Presta atenção. Tanto que é sério. Princípio doutrinário, estabelecido por Kardec. Hoje diz o seguinte: se a intenção é boa, a espiritualidade superior vai ajudar. Gente, eles ajudam sempre. Só que eles respeitam o nosso livre-arbítrio e o nosso mérito. Continua a nossa linha de raciocínio. Continua Kardec. Além dos defeitos do seu próprio espírito, olha, ele está falando do espírito médio. Além do defeito do seu próprio espírito, ainda pode dar guarida por outras causas. Dar guarida aos espíritos pelos dos sábios. Mas a principal é o quê? Olha lá, gente, o que ele fala lá? Fraqueza de caráter. Ah, não. Mas é uma pessoa boazinha, diz sim para todo mundo. Isso é fraqueza de caráter, gente. Ele não está falando de falta de caráter, não. Ele está falando de uma pessoa sem atitude. Não podemos sair por aí concordando com tudo. Ficar passivo diante de todas as situações, ajoelhando e rezando, ajoelhando e rezando. A gente tem que fazer uma escolha, gente.
romper com as velhas estruturas. Ou então dizer assim, Kardec estava errado. Ou escolher outro segmento, outra coisa. Tudo bem, ninguém tira esse direito de ninguém. O problema é como eu fico diante da situação conceitual do espiritismo. O movimento espírita, ou o movimento espírita, parece que não sabe disso e aceita tudo cegamente. E por isso está sendo enrolado. Gente, espiritismo é Jesus e Kardec. A única coisa que a gente tem de tentar preservar, digo isso com convicção, com segurança, sem medo de perder nada. Nada. E continua Kardec. Kardec é fantástico. E continua Kardec. E uma confiança excessiva na invariável superioridade dos espíritos que por ele comunicam. Sabe aquela confiança do médium? Confiança excessiva naquele espírito que está comunicando por ele. Excessiva. Entendeu, gente? E aí? Travou aqui, gente. Meu treco aqui travou. Desculpa, tá? Que a gente vai falando, vai empolgando, vai falando, vai empolgando, e o tempo vai travando, e vou dando coisa, mas está aqui. Vocês entenderam? A confiança excessiva que o médico tem. Aí ele fala, eu nem me preocupo. Meu guia espiritual está tomando conta de tudo. Ele não ia me deixar na mão. Tem certeza disso? Se São Luís, num episódio da Revista Espírita, deixou Kardec na mão, deixou Kardec à prova, pôs o Kardec para raciocinar, deixou passar uma mensagem falsa e depois disse para Kardec, olha, aquela mensagem lá não pode passar, não. Aí Kardec disse, mas como é que o senhor me faz uma coisa dessa? Kardec só permitiu. São Luís responde o que para Kardec? Olha, tu faz sua parte, eu faço a minha. Entendeu, gente? Kardec está dizendo o seguinte, além dos probleminhas do defeito do próprio espírito, do médium, pode dar guarida a esses espíritos sábios, levianos, malfeitores, por outras causas, da qual a principal é a falta de caráter. Gente, o próprio livro dos Espíritos, que é também um livro mediúnico, que Kardec meteu a mão no bolso, custeou sua primeira edição de 530 páginas e a sua segunda edição de 1019 questões. Desculpa, a edição de 530 questões, a segunda 1019. Só foi entregue à publicidade depois de ter sido cuidadosamente, várias vezes seguidas, corrigido pelos próprios espíritos. E toda nota, toda observação, tudo que foi escrito por Kardec também foi revisado e corrigido pelos espíritos superiores. Esse era o critério aplicado às obras básicas e em todas as revistas espíritas. E olha lá, gente, cada revista, que na verdade é um livro de 500 páginas, um total de 6.000 páginas, é mole? 6.000 páginas. Então, tudo foi construído, meus amigos, com luta, com a máxima cautela possível, com a margem de segurança absurda. Por quê? Porque o Kardec trabalhava assim, gente. Kardec trabalhava dessa maneira. Não estou falando de infabilidade, não. Isso não é coisa do planeta Terra. Viu, gente? Quisera nós que pudéssemos ser dignos de cometer os possíveis erros de Allan Kardec. Nós não temos nem capacidade para isso, para cometer os erros de Allan Kardec. Continua a Revista Espírita de 1860, segunda edição. É uma coisa muito profunda. Questão 222 dos Espíritos.
Veja bem, veja bem a questão 222 dos espíritos. Kardec faz as considerações sobre a pluralidade das existências ou reencarnação. Profundo demais esse ensinamento aqui. Porque o controle universal já existia, multiplicidade das fontes existia, a concordância existia. Só que, Kardec diz o seguinte, não é somente porque veio dos espíritos que nós e tantos outros dizemos adeptos da pluralidade das existências. Gente, a espiritualidade passou para ele, em vários pontos diferentes. E olha o que ele fala. Não é somente porque veio dos espíritos que nós e tantos outros dizemos adeptos da pluralidade das existências. Kardec recebeu ensinamento que existia reencarnação por vários médios conhecidos uns dos outros, lugares diferentes, de forma concordante. Só que ele está dizendo o seguinte, não foi só porque veio dos espíritos, não, gente. Olha como o homem era rigoroso. E tem mais. Está no livro dos espíritos, mas passa despercebido. Ninguém lê. Kardec continua. Porque essa doutrina nos pareceu a mais lógica. Olha aí para você ver. Lembra do primeiro meio de unir as questões duvidosas? Qual é? Lógica, razão, bom senso. Segundo meio, ensino concordante. Mas o que pesa mais no final? Falando aqui do texto, o que pesa mais no final, gente? Lendo esse texto aqui da questão 222. A lógica. A lógica de quem? A razão de quem? O contexto de quem? De Allan Kardec. Gente, o homem fazia parte da falange e veio para isso. Não basta ter ensinamentos dos espíritos superiores, você tem que ter o senso de apuração rigoroso para fazer valer aqui na Terra. Porque aqui, meus amigos, aqui na Terra é campo de batalha. Aqui a verdade está junto do erro com muita facilidade. Tem que vir para cá, uma peneira, para garimpar o ouro nessa situação toda que está por aí. Então o critério dele é com firmeza de caráter. Não é com caráter fraquinho, meu irmãozinho para cá, meu irmãozinho para lá. Kardec não era assim, não. E continua o homem, dizendo o quê? Porque essa doutrina... Gente, isso aqui é demais. Olha aqui o que Kardec fala. Porque essa doutrina nos pareceu a mais lógica. Tê-la-íamos repelido, mesmo que provinda dos espíritos, se nos parecesse contrária à razão. Gente, eu fico até emocionado. Vem da espiritualidade. Olha aqui como fala. Porque essa doutrina pareceu a mais lógica. Pronto, lógica. Eu ia repelir, mesmo provinda da espiritualidade, se nos parecesse o contrário à razão. Percebendo a lógica, a razão, o discernimento? Quem bate o martelo? Kardec. Kardec bate o martelo. Como que a espiritualidade chegava em Kardec, da codificação a tudo chegava no Kardec? Caro mestre. Hoje em dia, vê algum guia tratando médio assim, gente? Trata o médio quase do cabresto. O guia veio falar com o Kardec, o guia já vinha cheio de medo. O homem podia fazer tudo sozinho, se quisesse. Mas ele procurou o diálogo. Procurou o máximo de embasamento possível. Apesar dele ter toda aquela capacidade. Ele queria ferir também a sua capacidade através daqueles diálogos, nesse confronto de ideias e de informações. Mas quando chegava a hora de bater o martelo, a responsabilidade de quem era? Dele. É por isso que ele era rigoroso dessa forma. Esse texto não deixa a gente mentir. Deixa, gente. Está no livro dos Espíritos, questão 222. E continua Kardec. Pois sabemos, por experiência, que não se deve aceitar cegamente tudo que vem dos espíritos. Da mesma forma que não se deve aceitar tudo que vem dos homens.
E hoje? A gente faz isso? Tem esse procedimento? Tem, gente? Uma meia dúzia de médios estrelas fala e vira lei. Ninguém contesta. Tá certo isso? Gente, temos que analisar tudo. Fora das questões morais, analisar tudo, não aceitar senão com muita reserva, principalmente nas teorias científicas, que precisamos ter extrema prudência. Sistemas, gente, que às vezes são sedutores. Sedutores, muito mais que real. É o caso do exilado de Capela, ou do sistema Capela. O Exilado de Capela é um livro de 1949, de Edgar Armand, e que Emmanuel cita também no livro A Caminho da Luz, do capítulo 3, página 33. O nome Capela provém do latim capelle, que quer dizer cabrita. Todo mundo aceita como verdade incontestável. E a astronomia, a NASA, confirma, trata-se de uma gigante amarela, com dimensões maiores que o Sol. E com aspecto como este, encontra-se a 44,6 anos-luz da Terra. Capela, na verdade, o sistema estelar quádruplo, não foi detectado nenhum planeta. A ciência demonstra o contrário do que o Espírito falou. Veio desmentido oficial da ciência, e aí quem paga o pato? Quem paga o pato? A doutrina espírita. Sistemas mais sedutores que reais. Tomem cuidado, gente. Espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. Está lá na Gênesis, no capítulo 1, item 16. Seguindo aqui, Revista Espírita, de 1861, que também está no Livro dos Médiuns, do capítulo 20, item 230, que todo mundo sabe. Erasto, o chicote da codificação. O que ele diz? Deve riscar sem piedade toda palavra, toda frase equivocada, e só conservar o ditado vindo dos espíritos, o que a lógica possa aceitar, ou que a doutrina espírita já ensinou. Ele está dizendo o seguinte: se o espírito vier ensinar alguma coisa que a doutrina já ensinou, risca. Por isso precisamos estudar Kardec para riscar com segurança, passar pelo crivo da razão, do discernimento. Porque ele sabia que o assalto ia começar. Porque agora os malfeitores já tinham percebido: epa! Alguma coisa foi feita lá na Terra para bagunçar nosso coreto. Olha aí, já sabe que nós existe, que a gente atua no pensamento dos outros, e agora? Vamos bagunçar essa história. Só que Kardec estava lá para isso, não deixou passar. E agora? Quando ele morreu, aí, meus amigos, foi um carnaval. Foi moleza. Após Kardec, foi um desastre, foi um declínio. Então, é contra a lógica? Risca. A gente faz isso? Não. A gente recebe como complementação. Esquecemos que as possíveis complementações têm quesitos a cumprir. Não é de qualquer jeito. Não é por qualquer um, por um espírito ou por um médium. A verdadeira e única complementação da codificação são as 12 revistas espíritas, 6.000 páginas, um verdadeiro primor de informações revisadas por Kardec e pelos espíritos da codificação. Dizia Herculano Pires o seguinte: pesquisas científicas e análise filosófica é assim que o espiritismo evolui. Não é somente com revelação espiritual, não. Porque a revelação espiritual está submetida a pesquisas científicas, a reflexão filosófica. Porque ela vai ser analisada, gente. Mas ela é tratada como complementação.
de forma absoluta. Não se aplica nada, nem análise científica, nem filosófica, nem coisa nenhuma. Aí vem a frase do movimento espírita, todo mundo adora de pronunciar, no item 230. Mas lá são duas folhas de pura riqueza doutrinária. Não é somente a bela frase, não. Erasto fala e continua o seguinte: é melhor repelir 10 verdades que admitir uma única falsidade. Uma só teoria errônea. Efetivamente, sobre essa teoria, poderias edificar um sistema completo que desmoronaria no primeiro sopro da verdade, como um monumento edificado sobre areia movediça. Gente, que coisa linda, né? Agora me diz, eu vou ficar com medo de quê? Se nós temos Jesus e Kardec, perdemos o quê? Eu pergunto. Eu quero saber. O que eu estou tirando das pessoas? Nada. 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 Jesus é tudo, gente. Kardec é tudo. Não falta nada. Olha, Jesus pagou o preço por ensinar a verdade. E não por amar. Jesus amou sim, mas ele não morreu porque amou. O problema é amar como Jesus amou, com a verdade na boca. Aí é a diferença da coisa. Aí que é a diferença. Ele morreu, gente, porque ensinava a verdade. Não é porque ensinava o amor, não. A verdade mexeu com a elite da época. Ele escolheu o seu caminho. Então, meus amigos, Kardec anunciou na codificação 2 princípios que os bons espíritos aconselham. Mas os que andam por aí não dizem isso, não. Não vejo nenhum livro dizer isso abertamente com essas palavras. É tudo no sentido semiótico de anular a tua capacidade de raciocinar aquilo que está no texto, para anular sua razão, seu discernimento. Ou seja, quanto menos você souber, quanto menos você raciocinar, questionar, melhor. Aceita e viaja na maionese, e ponto final. É isso aí que é a grande verdade. Agora, a codificação, não. Olha aí o que eles querem. Que use a razão, o discernimento. Por quê? Porque eles não têm nada a temer. Não têm nada a esconder. O que eles estão falando é verdade. Se eles não sabem, eles não dizem. Isso a gente não pode entender, eles também não dizem. Não entendeu, meu amigo? Pergunta de novo, diz Santo Agostinho para Kardec. Não entendeu, não? Pergunta de novo, estou aqui para isso. Pergunta de novo, Kardec. Gente, precisamos estudar. Precisamos romper com as velhas estruturas. Na Revista Espírita de maio de 1863, onde Kardec faz o exame das comunicações mediúnicas, quer enviar uma coisa assim, uma coisa fantástica. Gente, imagina o escritório de Kardec, que está parecendo com a minha mesa aqui, deve ser igual a minha mesa. A mesa de trabalho do Kardec, porque não tinha internet, não tinha telefone, tudo era na base da correspondência e da coleta de documentos. Diz ele lá, o Kardec, na revista. Cadê a folha? Aqui. Diz ele lá, aplicando esses princípios de seletividade, as comunicações que nos são enviadas, diremos que 3.600 a mais de 3.000 são de boa moralidade. Começa a exigência do homem. Já começou a exigência de Kardec. Excelentes como fundo, mas que desse número nem 300 merece publicidade. E apenas 100 tem mérito fora do comum. Gente, pensa bem. Olha a serenidade do trabalho de Kardec. A crítica, o crivo, a razão. De 3.600 ficaram 3.000. De 3.000 ficaram 300. E de 300 ficaram 100. E continuou o homem. Como essas comunicações vieram de muitos pontos diferentes, aferimos que a proporção deve ser mais ou menos geral.
Por aí julgar-se da necessidade de não publicar inconsideravelmente tudo quanto vem dos espíritos, se quisermos atingir o objetivo a que nos propomos, tanto no ponto de vista material quanto de efeito moral e da opinião que os indiferentes possam fazer do Espiritismo. E hoje? E hoje? Como funciona? O espírito sintoniza com o médium, com excelente mediunidade, psicografia, e manda brasa. Floreia, fascina o médium, diz, olha, vou te mandar um troço aí, e você manda publicar. Vai publicando. Duvida? Faça o teste. Só entrar em qualquer livraria, seja virtual ou presencial. Vão encontrar centenas de livros, sem nenhuma análise científica ou filosófica. Sem nenhum critério, sem nenhum questionamento. Tudo do sentido semiótico, de anular sua razão, seu discernimento. Agora, cabe a responsabilidade do espírita dizer, isso aqui é espiritismo. Isso aqui não é espiritismo. Não é necessariamente um demérito para aquilo que não é espiritismo. É só saber garimpar, gente. O mundo visível, como da Terra, meus amigos, não falta escritores, não, gente. Mas os bons são raros. Me diga, quantos José Saramago tem por aí? Quantos Fernandes Pessoa tem por aí? Podemos citar centenas de bons escritores, mas no universo de quem escreve é raríssimo. E para finalizar, nosso estudo, vamos ver uma nota de Santo Agostinho, que está na conclusão do livro desses Espíritos, no finalzinho, lá no item 9, que diz Santo Agostinho lá, diz o seguinte: durante muito tempo, os homens dilaceraram e se execraram em nome de Deus, e de paz, e de misericórdia, ofendendo-o com semelhante sacrilégio. O Espiritismo é o laço que os unirá um dia, porque lhes mostrará onde está a verdade e onde está o erro. Se deixar o mal para lá, ele toma conta de nós. Não esqueçam o mal. Muitos dizem assim e pensam assim. O Espiritismo, o negócio é fazer o bem e pregar a verdade, esquecer o mal. Não. Não esqueça o mal, gente. Deixa sob controle. Se esquecer do mal, se esquecer dele, ele vai tomar conta. E é assim que acontece. O Espiritismo mostra a verdade, mas mostra também onde está o erro, onde está o mal. Recomendação de Santo Agostinho. Chocou sua razão? Deixa para lá. Gente, não esqueça. Chocou sua razão? Deixa para lá. Essa foi a nossa simples homenagem ao missionário Allan Kardec. Em nome do Grupo Espírita Renascer, agradecemos a todos os companheiros. Muito obrigado. Ana, foi muito bom, muito bom. Bem que você falou assim que ia colocar. Foi realmente muito, assim, muito diferente mesmo da biografia. Foi exatamente o que você falou. Pessoal, quem quiser colocar aí, William, Giane, Luiz Cláudio, Andinho, Helena, pode fazer a colocação. A Ana Boa terminou um pouco antes para dar tempo. Fica à vontade, porque eu cansei, viu, gente? Eu estou muito cansado, estou dando muito cansado. Bebe água. Respira, agora respira. Já falou, agora respira.
Vai aí, Andinho, começa aí os comentários, por favor. Ok, vamos lá, boa noite aí a todos. Na boa, né, também quero agradecer aí desse seu estudo, né, foi muito importante, muito bom, né, nessa homenagem aí desse ilustre, né, que todos nós aí estamos nos esforçando aí para, né, dar continuidade nessa querida doutrina espírita. E para a gente, né, também estar aí apoiando no nosso pensamento, o tanto, né, que em pouco tempo assim, com tanta responsabilidade, né, que ele trabalhou de 1857, né, até a 1868, codificando aí as 5 obras do livro, né, dos Espíritos, em 1857, o livro dos Médiuns, em 1861, né, depois vem aí o Evangelho, em 1864, o Céu e o Inferno, em 1865, a Gênesis, em 1868. E sem falar, né, dos outros trabalhos que ele, né, nesse tempo aí, trouxe para nós, né, e para que a gente também possa estar aí realizando esse trabalho, pelo que eu entendi aí do seu estudo, da sua mensagem, né, com muita responsabilidade, com muito, né, critério de apoiar realmente na doutrina espírita, né, e isso agora cabe a nós, né, porque é uma doutrina que foi avisada pelo nosso Mestre Jesus, que viria um Consolador prometido, que, né, ficaria e ficará conosco até os fins dos tempos, né? Então aí agora